com os irmãos aconteça da mesma maneira. Que bom estar de volta. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, nós estamos falando sobre a igreja de Filadélfia. E eu queria continuar falando um pouquinho sobre as portas, as maravilhosas portas de Jesus, as portas que Ele abre, as portas que Ele fecha. As portas que são incompreendidas, as portas que causam alegria e as portas que causam choro. E nós precisamos lidar com isso, não é fácil. Quem ensina por aí uma teologia chamada triunfalismo, de que as portas vão estar sempre abertas para você, isso é bobagem, isso é mentira. Haverão muitas portas abertas e haverão também outras muitas fechadas. E às vezes você se alegra e fala, Deus, obrigado porque abriu essa porta. E às vezes você vai lamentar porque uma porta que você queria se fechou. E Deus controla essas coisas na sua administração. E o crente sábio é o crente que adequa a sua vida ao formato do padrão que Deus está impondo. E nós vamos ver isso um pouquinho mais hoje. Quero convidar você então a ler aí os primeiros versos. Diz aí, a Cláudia, você vai passando, eu só vou ler 2 versos hoje. Ao anjo da igreja em Filadélfia, Apocalipse 3:7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, anjo é o pastor da igreja, tá? Essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem as chaves de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Verso 8, conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Esse é o texto dessa noite, nós vamos caminhar aí. A verdade central é essa, o ensinamento hoje. Jesus ajuda os que mantêm fidelidade mesmo na fraqueza. Jesus sabe das dificuldades que os crentes enfrentam e para cada igreja ele lida de um jeito e essa igreja ele fala claramente para a igreja, eu sei que vocês são fracos. Não sei se a igreja gostou de ouvir isso, mas Jesus falou, eu sei das obras que vocês fazem, mas vocês são fracos. E nós precisamos entender isso. Existem igrejas fortes? Existem. Existem igrejas que parecem fortes? Também existem e não são. Mas Jesus sabe. Se a igreja é forte de fato, se ela só parece viva e está morta, Ele sabe de tudo isso. Para essa igreja Ele falou, olha, eu sei que vocês têm obras, mas vocês são fracos. E isso aqui não é uma reprovação. Jesus não está reprovando essa igreja. Vocês entendem a diferença de reprovação e contestação? Ele está apenas observando algo, falando, vocês são isso. Ele não está dizendo, olha, vocês são fracos, deviam ser mais fortes. Não, ele falou, eu sei que vocês são, de fato, uma igreja fragilizada. Vamos ver então as lições do texto desta noite. O que Jesus faz e o que nós devemos fazer. O texto vai lidar com algumas ações que Jesus faz e como é que nós devemos reagir a essas ações do próprio Jesus. Vimos aí, não tenho tempo para repassar por tudo isso, ele mostrou as credenciais dele, né? Eu sou o santo, a igreja deveria entender, eu sou o santo porque o termo santo se referia a Deus no Antigo Testamento. Jesus diz, eu sou Deus. Em segundo lugar, ele fala, eu sou o verdadeiro, para mostrar que ele era genuíno e autêntico, porque os judeus acusavam a igreja, vocês seguem o falso Messias. Jesus disse, não, eu sou o verdadeiro, eu sou autêntico, pode confiar em mim, sou Deus verdadeiro. E por último ele diz assim, eu sou aquele que tem as chaves de Davi. Essa é uma expressão que eu já citei lá do Antigo Testamento, em Isaías 22, as chaves era a ideia de autoridade. Quem tem a chave de um lugar tem autoridade sobre o lugar. Quem tem a chave do carro é o dono. Quem tem a chave da cadeia é aquele que tem responsabilidade de abrir ou fechar celas. Quem tem as chaves da morte, do inferno, Jesus diz, eu tenho as chaves da morte, do inferno, do reino, do céu. Todas as chaves são minhas. Eu faço uso delas como eu quero. Eu fecho portas do céu, eu abro portas do céu. Eu coloco pessoas no inferno e fecho, e ninguém pode sair da minha condenação, quando eu coloco alguém em condenação. Então nós precisamos entender, ele está usando o termo chaves para falar da sua autoridade. E quando ele fala chaves de Davi, era uma provocação aos judeus dizendo, o problema da igreja aqui, o contexto de problema na igreja, era o conflito entre judeus e os crentes.
E os judeus colocavam os crentes para fora da sinagoga e diziam: vocês não vão ter contato, vocês estão banidos do céu. E Jesus falou: não se preocupa, os judeus não têm a chave que Davi tinha, ou seja, o meu supremo rei ali, né? O Davi, o maioral aqui na terra. Os judeus não estão como detentores dessa chave. A chave quem tem sou eu, o filho de Davi, o Messias. Eu abro e fecho portas. Então você não deve ter medo. Por que eu estou falando nesse contexto? Porque há pessoas que às vezes são expulsas de certas denominações, até seitas, e é colocado sobre eles o peso da ideia assim: olha, a salvação só está aqui. Uma vez que você está portas para fora, você está perdido, está condenado. E Jesus fala: para de bobagem, não acredita nisso. Nenhum pastor, nenhuma igreja tem as chaves. Nenhum pastor pode falar para você: ou você se converte ou eu vou colocar você para fora do céu. Tem muitos pastores que fazem isso. Tudo bobagem. Quem tem poder de abrir o céu para alguém ou fechar as portas do céu, como ele faz também, é o próprio Jesus. Então, quando você pregar para alguém, faça a sua parte. Se a pessoa se converter, é porque Deus abriu. Se a pessoa não se converteu, Deus fechou. Pode mostrar e pregar. Alguns podem perguntar: então por que temos que pregar? Nossa pregação não é para converter pessoas. Nossa pregação é obediência. Você prega. Pode ser que a sua pregação... Já pensou se Deus chamar você para ser como Isaías? O ministério de Isaías era fechar corações. Era o pior ministério. Eu oro a Deus e falo: Deus, não me dá esse ministério. Lembra quando Deus fala: quem irá por mim ou quem irá por nós? Isaías fala: eis-me aqui, lá em Isaías 6. Isaías fala: envia-me a mim. E Deus fala: muito bem, eu vou te enviar. E eu devo ir até quando? E Deus fala: vai pregando pelas cidades, até que as cidades fiquem vazias, as casas fiquem vazias, até que os corações se endureçam. Então, quanto mais você pregar, menos pessoas vão querer ouvir. Era um ministério terrível. Diz a tradição que Isaías foi cerrado ao meio. Por isso dele, prenderam ele e, com uma lâmina, o partiram ao meio. Tanta raiva desse ministério. Tanto que Jesus usa isso quando ele prega a parábola do semeador e fala sobre a semente que cai no caminho, a semente na pedra. E os discípulos não entendem, perguntam em particular: Senhor, por que o Senhor está falando por parábola? Por que o Senhor está tornando confuso a pregação? Jesus fala: é para que se cumpra neles o que Isaías falou. Para que vendo não vejam, para que ouvindo não escutem e não se convertam. Então talvez você tenha esse ministério. Um ministério difícil, hein? Você prega na sua casa, e quanto mais você prega, mais o coração da sua família se fecha. É gostoso esse ministério? Você tem que orar para ter esse ministério? Falar: Deus, como é bom? Não. Eu acho que você deveria orar e falar para Deus: não me coloca nisso. Mas há pessoas que foram colocadas assim. Principalmente pessoas que são convertidas no mundo árabe. Às vezes vão pregar e a família se volta, se fecha de uma maneira, e ele fala: puxa, quanto mais eu prego, pior o ódio contra mim. Faz parte. Às vezes você prega, a pessoa se converte, às vezes outra não. Muito bem, vamos seguir daqui. Vimos aí, Jesus abre portas que ele não fecha, ninguém fecha, e ele fecha que ninguém abre. Não vou gastar tempo aqui. Vamos ver. O primeiro ponto de hoje, dessa noite, é esse daqui. Jesus conhece a nossa limitação. É a primeira verdade que você vê no texto. Eu estou mencionando o aspecto do versículo 8, tá bom? Eu vou seguir do verso 8. Conheço as suas obras, eis que tenho posto diante de uma porta aberta que ninguém pode fechar. E aí Jesus coloca aí essa notinha dizendo que tens pouca força. Ele está dizendo: eu sei que você tem o vigor de vocês é pequeno. É misterioso porque ele fala em relação à igreja, porque você não tem muita informação histórica sobre a igreja de Filadélfia. Nós só sabemos que das 7 igrejas, essa era a igreja mais jovem e era a igreja menor. E Jesus falou: olha, eu sei que vocês são fragilizados. Por que é importante saber que Jesus conhece a nossa limitação? Como eu disse, o papel do pregador é explicar o texto, explicar o que estava acontecendo naquela época, naquele contexto, e depois tirar princípios para aplicar à nossa vida. Explicar o que estava acontecendo não é tão claro, é um pouco difícil. Não sabemos se a igreja era frágil porque era recém-formada. Não sabemos se a igreja era fragilizada porque ela tinha poucos membros ali.
Não sabemos se a igreja era fragilizada porque era uma igreja formada só com novos convertidos. Nós não sabemos, a história não nos mostra. De outras igrejas, você tem muita informação, nessa daqui você não tem. Como eu falei, a cidade foi fundada para ser uma cidade missionária do ponto de vista romano. Roma queria que a cidade de Filadélfia fosse um exemplo para que outras cidades ao redor assumissem a mesma cultura romana. Então, Filadélfia era uma cidade, no sentido romano, uma cidade que era um modelo para as demais. Então, Jesus usa esse trocadilho e diz assim: eu também farei de vocês igreja, uma igreja missionária. A cidade é forte porque Roma está por trás, e vocês são fracos, mas eu estou por trás. A cidade é forte porque o império a apoia. Vocês serão fortes não porque vocês estão aí, mas porque eu, o imperador do universo, estou abrindo portas para você e vou empurrando. Quando nós lembramos essas verdades, nós aprendemos uma lição importante. Deus usa a nossa força, mas não depende dela para realizar o que planejou. Guarda essa lição importante. Deus usa a força que você tem, mas Ele não depende dela. Você já se pegou numa situação em que você se encontrou triste porque você se sente limitado para desempenhar uma tarefa qualquer que Deus te deu? Você fala assim: olha, Deus me deu a tarefa de ser mãe. Difícil ou fácil? Vocês acham? Ser mãe é fácil ou difícil? Aí alguns vão falar: depende, pastor, pode ser, vai depender do tipo de família. Há famílias que têm filhos mais tranquilos e há outras que têm maiores desafios, né? Filhos mais desafiadores. Nós, gentilmente, na adolescência ou na infância, era chamado de irmãos metralhas. 3 irmãos na igreja, os metralhas. Então, um apelido interessante. Vamos parar por aqui, né? Desafiador. Educar. O que é mais fácil, educar meninos ou meninas? Agora, não tem uma forma. Não adianta você falar que é isso ou aquilo, porque para uma família vai ser de um jeito, para outra vai ser de outro. O fato é que muitos pais chegam num ponto da criação e falam assim: olha, eu não sei mais o que fazer. Eu estou cansado. Eu não sei mais, eu não sei como corrigir essa postura do meu filho, da minha filha. Eu não sei mais como atingir o coração deles. Senhor, eu sou completamente limitado. Deus conhece a nossa limitação. No contexto de família onde eu cresci, nós aprendemos Bíblia com a minha mãe, não foi com meu pai. Era a minha mãe que ensinava a Bíblia. Minha mãe tinha mais conhecimento bíblico, minha mãe tinha mais desenvoltura para o ensino, e meu pai era limitado. Meu pai tinha as suas limitações. E ele olhava para nós e falava assim: 3 filhos, como eu vou criar esses meninos? O que eu vou fazer? Então minha mãe ensinava a Bíblia e meu pai ia fazer o quê? Por vezes, muitas vezes, o Maurício vai lembrar disso, nós acordávamos na noite, meu pai estava em pé, perto da porta, ele estava com a Bíblia na mão. Imagino que ele não estava lendo, porque estava escuro. Não sei que ele tivesse olho biônico, mas estava escuro, estava na porta com a Bíblia. E eu escutava ele: Senhor, e ele pedindo para Deus guardar os filhos, para Deus guiar os filhos. Sabe o que ele estava reconhecendo diante de Deus? Você acha que Deus estava olhando para ele e falando: não, vai ser na sua força. Se você não ensinar, Deus sabe das suas limitações. Ele usa a sua força, mas não depende dela. Deus não está atrás de poderosos, embora Ele use. A Bíblia fala, inclusive, em 1 Coríntios, que Deus chamou poucos poderosos do mundo. Então essa igreja de Filadélfia é um exemplo para nós, para nos lembrar de que quando você olha para o seu casamento, olha para a sua profissão, olha para um desafio, alguém te dá um projeto, realiza isso e aquilo, e você fala: Senhor, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, está além do que eu posso. E Deus fala assim: não é na sua força. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Mas os crentes muitas vezes insistem em buscar e realizar na força do seu mérito, do seu braço.
E a igreja de Filadélfia, essa lição, Jesus fala, eu sei que vocês têm pouca força. Para quê? Para evangelizar, para avançar. Eu sei. Isso ensina para você? Quando você sentar e falar, estou cansado, não sei mais o que fazer, ouça a voz de Jesus falando para você, meu filho, minha filha, continue a fazer o seu melhor. Eu vou fazer, você vai encontrar crentes, eu conheço crentes valorosos que nasceram em lares e que os pais nem evangélicos eram. Você conhece pessoas que nasceram num lar completamente disfuncional e a graça de Deus foi lá, atuou, transformou. Por que você acha que filhos de sucesso ou homens e mulheres de sucesso vieram de lares plenamente estruturados? Você acha que o lar de Jesus era um lar bem funcional? José morreu, provavelmente numa fase em que Jesus ainda estava sendo formado. Os irmãos de Jesus, vocês acham que eles se reuniam com Maria para fazer um culto? Um cultinho familiar, eram todos obedientes. Adultos, eles olhavam para Jesus e falaram, olha, se você é o Messias, vai para Jerusalém. Quem é Messias não pode ficar aqui escondido em Nazaré. Vai se mostrar. Estavam mandando ele para a morte. Olha que família adorável. Uma família disfuncional. Jesus estava num padrão, num lar, de certa forma, disfuncional. José não era pai de fato, mas era pai de criação. Jesus era o filho adotivo de José. E eu poderia ficar apontando para vocês diversas dificuldades daquele lar. E ainda assim, naquele lar, provavelmente alguns se converteram e outros se perderam. Então você não pode culpar os seus pais, ou você não pode colocar sobre os seus responsáveis por você os problemas que vieram à sua vida. Pais têm culpa dos erros dos filhos? Alguns têm, algumas culpas, todos nós erramos e temos. Mas os filhos podem culpar pais falando, não, eu sou assim porque você foi muito limitado no meu ensino. Isso é bobagem. Deus atua. O seu papel como cristão é lembrar disso. Deus sabe que eu tenho pouca força. Deus não quer a sua força, Deus quer a sua dependência. Consegue guardar isso? Deus quer filhos dependentes, não fortes. A sua força para Ele é secundária. Se tiver, ótimo. Se não tiver, Ele fará. E você vai perceber que no trabalho, nas outras áreas da sua vida, você vai avançar melhor entendendo isso. Deus usa, mas não depende para realizar o plano de jogo. Vai acontecer. Outra lição nesse texto, ainda no versículo 8, é essa. Jesus valoriza, ele sabe da limitação, mas ele também valoriza a nossa fidelidade. Olha como ele fala no verso 8. Eu sei que vocês têm pouca força. Aí na sequência vem, entretanto, ou apesar, depois de tens pouca força. Na minha versão está entretanto. Alguém tem outra palavra? Mas, tem outra palavra ainda? São só essas duas? Ele está dizendo uma dobradiça. Eu sei que vocês são fracos, mas, ou apesar disso, entretanto, apesar de serem fraquinhos, guardastes a minha palavra e não negaram o meu nome. Então veja, Jesus diz assim, vocês são fracos, vocês não conseguem avançar, vocês não conseguem fazer muitas coisas, mas na fragilidade de vocês fizeram duas coisas que aos meus olhos, como Deus, são valiosas. A primeira, vocês guardaram a minha palavra. Guardar a minha palavra, guardar aqui não é o termo guardar de esconder. Quando fala guardo no coração as tuas palavras para não pecar, não é esconder, é no sentido de praticar. Então Jesus diz, vocês são fracos, mas vocês fazem o que minha palavra pede. Deus quer isso de você. Olha, eu coloquei essa imagem dos copos para você entender. Numa igreja existem diferentes, é como se nós fôssemos copos de cristais, cálices. Há cálices maiores, menores, mais finos. Há outros bem reforçados, há uns bem delicados. Deus não quer saber se você é forte ou não. Ele vai fazer isso se Ele quiser. Ele quer saber da sua utilidade. Esse cálice recebe algo, esse daqui recebe mais, esse também. O seu papel é ser fiel com as limitações que Ele deu para você. Há pessoas que têm um intelecto privilegiado. Quem deu isso? Deus. Há pessoas que foram chamadas por Deus para ser mestre e outras não. Quem foi chamado para ser mestre deve ser fiel na sua função de mestre. Quem não foi chamado para ser mestre deve ser
fiel na função que Deus pediu. Talvez, dentro de uma igreja, a sua função seja a função de serviço, uma função excepcional. Talvez sua função na igreja seja fazer o quibe da cantina. E você vai falar, mas Deus vai se importar com o tempero do quibe na cozinha? Vai se importar. Porque você está fazendo para a glória dele. Jesus disse assim, que no dia do juízo, ele vai falar para pessoas, você deu um copo de beber aos meus pequeninos. Um copo de água, descartável, foi contado. Ele falou, quem deu a ele, deu a mim. Então, quem faz o quibe, deu a ele também. Quem ajuda uma pessoa a atravessar a rua, quem ajuda um idoso a chegar aqui na igreja, quem repõe papel no banheiro, quem dá aula para as crianças, tudo isso, aos olhos de Deus, é contado. Então não fica dizendo, Deus, eu sou tão limitado, eu queria fazer tantas coisas na igreja, mas eu sou tão limitado. Jesus fala, eu sei que você tem pouca força. Entretanto, vocês têm guardado a minha palavra. E outra, vocês não negaram a minha fé. E aí ele vem aqui, com essa lição importante. Não importa se o servo é frágil, o que importa é se ele é útil e fiel. Consegue guardar isso? Deus não se importa se você é fraco. Até porque o apóstolo Paulo foi lembrado disso de maneira bem clara. Senhor, tira esse espinho da minha carne. E Deus disse, não, a minha graça te basta. Por quê? Quem lembra do que ele diz lá a Paulo? A minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na força. Não é isso? E se aperfeiçoa na fraqueza. É na fragilidade. Você sabia que quando você é mais frágil, mais você ora? Quando você é mais frágil, mais você depende, mais você recorre, mais você pede ajuda? Os fortes não precisam disso. Então Deus quer saber se você é útil e se você está servindo. Nessa igreja, na comunidade onde Deus colocou você, a pergunta é, você é útil? Você é fiel? Você tem feito a sua parte? Porque esse é o papel que Deus quer. Não usa as limitações como desculpa. Deus, não adianta falar, Deus, eu não faço porque eu sou tão limitado. Deus fala, não. Limitação não é desculpa para desobediência. Limitação é a oportunidade de você ver o meu agir. Sabe quem já fez isso no passado? E o nosso tempo é tão curto. Quando eu abro a Bíblia, eu olho para alguns textos e eu falo, Senhor, eu queria ir caminhando com vocês para mostrar. Deus chama Moisés está lá andando, saiu do Egito, o príncipe do Egito, cresceu na corte de Faraó durante 40 anos, sendo educado na corte de Faraó. Era um militar habilidoso, era um homem poderoso, estrategista brilhante. Moisés estava na corte. Moisés passou 40 anos achando que era alguém. E Deus o expulsou do Egito. E ele então foi viver no deserto, perto do Monte Sinai. E sabe quanto tempo ele ficou lá no deserto, cuidando de ovelha? Cuidando do gado? Mais 40 anos. Então, 40 anos ele achou que era alguém. Nos próximos 40 anos, Deus mostrou que ele não era ninguém. Sabe qual era a ferramenta dele de trabalho? Era um cajado, um pedaço de madeira, que ele usava para tocar os animais. E lá, o vovô Moisés, aos 80 anos de idade, sossegado da sua vida, falou, Deus, é isso, eu entendi, obrigado, estou aqui cuidando das minhas ovelhinhas. Talvez uma pequena ovelha se desgarra, e ele vai atrás dela. E ele olha dentro de uma caverna uma pequena sarça, um pequeno arbusto, pegando fogo e não se consumindo. Ele fala, nossa, quero me aproximar para ver que maravilha é essa. Então ele se aproxima da sarça, e a sarça intrigou ele, porque ela estava toda encandecida, mas não era destruída. E quando ele se aproxima, uma voz sai da sarça, Deus fala assim, Moisés, tira a sandália do seu pé, porque onde você está chegando aqui é sagrado. Se você fosse Deus, fosse aparecer para ele, você ia aparecer num arbusto? Por favor, gente. Eu imagino se fosse você, se ia fazer, fala, nossa, quando Moisés entrar aqui, ele vai ver a estátua da liberdade, poderosa, uma coisa muito gloriosa. Num arbusto. O que Deus queria mostrar? O poder não está no esplendor disso. Esse negócio aqui é insignificante.
Mas o poder está em quem está sobre isso. Te ensinou alguma coisa para Moisés? Não? Só de chegada assim, visual. Moisés, o arbusto é insignificante, não tem poder nenhum. Mas você está maravilhado, não é por causa do arbusto, é porque quem está no arbusto. Talvez você seja um arbusto de Deus quando anda por aí. As pessoas devem olhar e falar, nossa, como você brilha. Não, Deus não quer que você seja um colosso. Ele quer que você seja um arbusto pequenininho, mas que a presença dele na sua vida seja vista. E aí Moisés começa a bater papo com Deus. Moisés, tenho visto o meu povo sofrendo no Egito, vá libertá-lo. E Moisés falou, desculpa, Senhor, tu sabes da minha limitação, eu sei que o Senhor está longe e eu sou limitado. Limitado com o quê? Eu sou limitado na fala, eu tenho dificuldade, eu vou chegar diante do faraó e vou começar a gaguejar, eu tenho a boca dura, Deus, não posso. O que é que Deus diz para ele? Vem aqui, eu vou curar a sua fala. Deus fez isso para Moisés? O que Deus falou? Moisés, quem fez a boca do mudo? Eu que te fiz assim. Ele está dizendo para Moisés, é isso. Eu fiz você assim. E vou usar você assim. Mas sou frágil. Vou usar você com boca dura para falar. Vou usar você. Ah, não. Eu não posso. Eu não tenho nada. Como é que o faraó vai acreditar em mim? Moisés, pega a sua mão. Coloca a sua mão dentro aí da sua roupa. Pode imaginar? Foi interessante. Moisés pegou a mão, colocou dentro da roupa. Agora tira. Quando ele tirou a mão, estava coberta de lepra. Ele, não dava para tirar a mão, né? Ele ficou assustado com a própria mão. Ele falou, agora põe a mão de volta. Pôs a mão. Saiu perfeita. Ah, Deus, não dá. Não dá? Não. Então faz o seguinte, chama o seu irmão Arão, ele vai ser a sua boca. Deus não curou Moisés e falou, na sua fragilidade, você vai libertar o povo. Mas eu vou fazer o quê? O que você tem na mão? Eu tenho esse pedaço de madeira seca. É isso. E Deus tem um senso de humor fantástico. Tudo que Moisés fez foi com a madeira. O que ele tocava a ovelha, Deus falou, é isso aí. Vai no faraó, toca o rio, vai virar sangue. Toca a pedra, vai sair água. Tinha poder naquele cajado? Joga no chão, vai virar cobra. Então, quando você fala que é limitado, Deus fala assim, o que você tem, afinal de contas, para servir a Deus? Você aqui sentado. Você tem vassoura em casa? Vai jogar no chão, vai virar cobra. Fala, Senhor, só tem essa vassoura. Ele fala, serve. Não para voar, mas fala, serve. Qual é a sua limitação? Senhor, eu só tenho isso. Eu só tenho essa lojinha. Senhor, eu só sei costurar. Eu não sei qual é a sua atividade, o que você vai fazer. Meu irmão, Deus é um Deus que faz da limitação o seu poder. Davi vai matar Golias. Ele deu para Davi uma 9mm, uma arma. Davi derrubou Golias como? Vai para o rio. Pega pedrinhas. Ele pega as pedras, põe a pedra na funda. Quantas dele pegou? Quantas? 5. Por que ele pegou 5 se ele ia derrubar com uma só? Não inventa, hein? Já vi gente pregando, as 5 pedras eram 5 continentes. Nossa, eu não gosto nem de ouvir de aplicação. Ah, porque ele pegou 5 se ele ia derrubar. Vocês acham que ele acreditava que Deus ia guiar a mão dele ou não? O pessoal está meio assim. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele falou, eu vou matar você. Até porque se ele errasse a primeira em Golias, ia ficar feio. O homem veio para cima. E ele pegou e jogou. Ah, por que ele pegou 5? Porque ele falou, eu confio em Deus, mas eu sei da minha limitação. Deus não erra, mas eu posso. Se eu errar, eu tenho outra. E Deus libertou Israel com pedras. Deus libertou o Egito com um gago, com um cajado. Eu posso ficar passando aqui a noite toda mostrando para você. Eu não estou vendo ninguém aqui com pedrinha. Ninguém aqui com dificuldade na fala. Não estou vendo ninguém com um pedaço de pau andando por aí. E Deus faz isso, Ele continua fazendo isso, porque o poder dEle se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo diz que Deus coloca os tesouros em potes de barro, para que a glória não seja do barro, mas seja do tesouro que está nele. Você é filho do Senhor dos céus, o Deus de todo o universo. Quando o diabo olha para a igreja, ele fica furioso, porque ele é feito de um material mais nobre que nós. A Bíblia descreve ele como o sinete da perfeição. E Deus não chamou ele de filho. Você foi feito do barro. E Deus continua dizendo, eu posso fazer coisas fantásticas com o barro.
Deus não se importa com a sua limitação. Deus valoriza a sua fidelidade. Você é útil? Pode ser copo de cristal. Sendo útil, Ele vai te usar. Há uma terceira lição nesse texto. Desculpa, só o finalzinho aqui, apenas para efeitos. Vocês guardaram a minha palavra. Jesus falou assim: vocês não negaram o meu nome. A igreja de Filadélfia não abandonou. Era perseguida, mas falou: olha, nós não vamos deixar o nome. O crente é assim, ele pode ser fraco. As pessoas vão zombar, a família persegue, e você fala: olha, eu não sei, eu não tenho argumentos para combater o que você está falando. O crente muitas vezes encontra situação em que ele é humilhado. Há pessoas que vêm mais preparadas e querem perseguir e zombar. O crente fala: olha, eu não sei te responder isso não, mas uma coisa eu sei, eu não vou negar a minha fé. Eu não preciso ter respostas para você. Eu sei da minha fé e não deixarei. É assim que o crente anda. Terceiro ponto aqui é: Deus ou Jesus criará oportunidades. Então ele sabe da sua limitação, ele valoriza a fidelidade, e quando ele vê a sua limitação e a sua fidelidade, o Senhor Jesus abre oportunidades. Olha o que o versículo 8 diz: eu conheço as suas obras. Quando ele fala conheço as suas obras e não fala mais nada a respeito disso, é muito provável que o que está se referindo aqui eram as obras vistas nas outras igrejas também. Eu sei da sua fidelidade, da sua perseverança, do seu zelo. Vocês são pequenos e fracos, mas eu sei que vocês têm me obedecido. E ele fala assim, então, sabendo disso, versículo 8 fala: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Então Jesus diz para a igreja: vocês são fracos e limitados, mas são fiéis. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou abrir uma porta, e essa porta ninguém poderá fechar. Vocês vão andar por ela. Fique tranquilo. O mundo pode zombar, perseguir, as pessoas podem afrontar, mas a porta não vai fechar. Mas eu queria chamar a sua atenção por uma coisa. O texto diz que Jesus colocou a porta aonde? Onde a porta estava? Adiante. Jesus não empurrou eles na porta. Ele falou: eu estou pondo uma porta. A função de Jesus era colocar a porta. Qual era a função da igreja? Atravessar por ela. Tudo bem? A gente quer muito isso. Quando Moisés abriu o mar, quando Deus abriu o mar, Deus empurrou o povo? Ele falou para Moisés: diga ao povo que ande. E se o povo falar: não vou andar? Ia morrer. Ia morrer. O mar estava aberto e eles iam morrer. Então Deus coloca oportunidades. E agora fica um pouco difícil, porque ele abre oportunidades, e eu vou usar a palavra assim, nem sempre ele te obriga a andar. Às vezes que ele te empurra lá dentro mesmo. Mas na maioria das vezes ele abre a oportunidade e deixa. E fala: coloquei uma porta aberta para você. Aqui eu vou... Ninguém pode fechar essa porta, pode entrar. Eu não sei se eu vou. Ok, agora mudou de figura. A porta está aberta. Está aqui na sua cara a porta. E às vezes a gente fica perguntando: será que é uma porta de Deus? A gente pode questionar. Faz parte de você, às vezes, perguntar: é uma porta de Deus ou não é? É uma boa pergunta, é sábio perguntar isso. Mas identificando alguns aspectos, vendo a porta de Deus, temos que trilhar por elas. A gente sempre brinca aqui com a Giovana, quando passou na universidade. Ela veio conversar comigo aqui no gabinete e falou: Senhor, pastor, eu não sei se é a vontade de Deus eu cursar o curso de arquitetura. Eu falei: não sei. Eu falei: você prestou? Prestou outro? Prestei. Eu prestei para música, se eu não me engano, lá em São Paulo. Prestei, tinha mais um, Gi? Eu prestei música, engenharia e arquitetura. Você passou? Não. Em música? Não. Passou em engenharia? Não. Não passou nas duas? Não. E arquitetura? Arquitetura eu passei. Começa a dar indícios, Deus? Ok. E qual a sua dúvida? Eu não sei se é a vontade de Deus a fazer. Não sei. É caro? Não, ganhei bolsa. Ganhou bolsa? Ganhei. Que bom, vai pagar pouco. Não, eu ganhei bolsa 100% integral, não vou pagar nada. Quantas bolsas a universidade dá 100% integral? Só uma. E você ganhou? Ganhei. Eu olhava e respirava. Pai, abre os olhos da tua serva. Então quer dizer que você prestou 3 universidades, 2 você reprovou. Passou nessa? Passei. A única bolsa 100% foi dada a você? Foi. Você não sabe se é a vontade de Deus? Não sei. Você quer que o Frei vai te buscar em casa de carro para te levar para a faculdade? Só falta isso acontecer com você. A porta estava aberta. Deus obrigou ela a entrar? Não.
Ela estava receosa. E nós conversamos, ela entrou. E Deus faz muitas vezes isso conosco. Talvez você está rindo da Giovana, mas se eu começar a falar da sua vida, ou se você lembrar das portas que Deus abriu, você vai falar, eu também sou assim. Deus faz isso, abre portas. E olha só, lição importante aqui. O poder, ou por seu poder, Deus abre portas, mas confere a nós a responsabilidade de obediência, de em obediência passar por elas. Qual é a porta hoje que Deus está abrindo para você? Quais são as portas pelas quais você tem medo de passar? Deixa eu corrigir um princípio, não um princípio, mas uma ideia muito comum entre os crentes. Quando você ora assim, Deus, eu devo ir para lá? Mostra a sua vontade se eu devo ir ou não. Você vê na Bíblia o contrário acontecendo. Quando Abraão veio um tempo de fome e ele falou, vou para o Egito. Abraão falou, aqui tem fome, ele traçou um plano e falou, ir para o Egito não tem nada de erro, nada de errado. Ele foi para o Egito. Quando ele estava indo para o Egito, Deus falou, não. Fechou a porta e falou para ele, não vá. É melhor você fazer isso, pedir isso a Deus. Você traça um plano e fala, Deus, se não for da sua vontade, fecha as portas, por favor. Porque se você ficar parado na sua casa, tomando água de coco e falando, Deus, me mostra a sua vontade, Deus quer que você vá agindo. E enquanto você age, Ele vai te mostrando. É como você vai pelo trabalho. Irmãos, todo mundo faz isso, nós somos bons hermeneutas. Você levanta de manhã e vai para o trabalho, você está indo, o pneu furou. O pneu do carro furou. Qual é a leitura possível? Deus não quer que eu vá trabalhar hoje. É certo esse tipo de leitura? Fala, não, Senhor, estava indo, o pneu furou, vou voltar para casa. É correto? Não, você troca o pneu. Aí você anda lá na frente, a rua que você ia tem um desvio, tá? Em obras. Você liga para o chefe e fala, olha, estava querendo ir, desculpa, o pneu furou e aqui está em obras. O que você faz? Você faz um desvio. Ou seja, você está caminhando. Você vai observando, você vai se adaptando ao que está acontecendo. Você só tem que entender que não é para ir quando algumas coisas muito claras estão mostrando para você. Você fala, olha, alguma coisa me diz. Você chega no próximo cruzamento, a pessoa bate no seu carro e arrebenta com o carro. Aí você liga, chefe, hoje eu não vou. Pneu furou, tinha uma obra e agora bateram no meu carro. Irmãos, nós precisamos ser bons leitores. Agora você pode acordar de manhã e ficar orando na sala. Senhor, é da tua vontade que eu vá trabalhar hoje? É certo fazer isso? É bobagem. Levante, trace planos e fala, Deus, vai fechando as portas no meu caminho por tua fidelidade. Eu vou por caminhos corretos. Muitos caminhos parecem corretos ao homem, mas vários deles podem chegar a caminhos de morte. Feche essas portas, Senhor. Me impeça. E Deus é misericordioso, Ele vai fechando portas e você vai percebendo. Vai fechar um negócio, um contrato de carro, de uma casa, e o negócio começa a truncar, cheio de problema. Fica atento, fala, Senhor, são portas que o Senhor está fechando, seja um bom leitor, não fique insistindo. Porque se você ficar insistindo, aí você se dá mal. Tudo bem? Então peça para Deus fechar portas, ao invés de ficar pedindo para Deus, mostra, aponta o caminho. Vá andando. E na trajetória, Deus vai corrigindo isso daqui. Bom, tá aí os 3 pontos dessa mensagem. Eu acho que eu não vou conseguir falar disso hoje, por causa da ceia do Senhor, mas eu queria tirar 2 lições importantes para a vida da igreja. A primeira delas é, como é que eu lido com as portas de Jesus? Olha um pouquinho para essa figura, porque é muito comum isso acontecer na vida dos crentes. Nós precisamos lidar. Esse homem está empurrando a porta, e o que ele está fazendo ali? Meu Deus, por que essa porta não se abre? Só que ele não sabe que do outro lado tem alguém segurando a porta. E Jesus está olhando e pensando, como ele demora a entender. E a pessoa começa a empurrar e chutar a porta, e ungir com óleo a porta, e chamar a igreja para orar e jejuar. Senhor, vamos, remove do caminho todo empecilho. Olha aqui o empecilho. Tira todo empecilho. Quando a porta está fechada, Jesus falou, quando eu fecho a porta, quem é que pode abrir? Pastor, pode? Pode fazer corrente de oração? Pode fazer o que quiser. Não vai. Jesus fecha portas. Os crentes precisam rapidamente ter esse estalo na cabeça. Às vezes, você precisa entender que as portas que Jesus fecha não são portas que Ele fechou de maneira definitiva. Às vezes Ele fecha a porta momentaneamente. Naquele momento é não. E pode abrir depois.
Por isso que ele diz assim, as portas que eu fecho, ninguém abre. Quando ele fala ninguém, não está tá excluído, claro, ele. Eu fecho, eu abro. Agora eu estou fechando e você não vai passar. Olha só, é tolice desperdiçar tempo e energia empurrando as portas que Jesus fechou. O Senhor Jesus fecha muitas portas. Ele fecha a porta de sonho. Você tem sonhos. Você fala, Senhor, eu tenho tantos sonhos para a minha vida. E ele vai lá, vai fechando as portas. Aí você chora. Você acha que após o seu choro ele vai abrir? Ele fala, não, eu não vou abrir essa porta. Ele fecha portas, por exemplo, de planos que você traçou. Às vezes você traça um plano e o plano está tudo certo, não tem nada de errado, e a porta se fecha. E da mesma forma, o Senhor Jesus continua sendo Deus. Quando ele fecha portas, você tem que entender isso. Eu vou usar um aspecto, eu poderia ficar usando muitos. Eu coloquei uma lista, como eu falei, o domingo é tão difícil. Por exemplo, ele fecha portas de sonhos e planos, para que você traçou. Senhor, eu vou fazer esse curso. Ele fala, não. Senhor, eu quero ir para aquele lugar. Não. E pode chorar. Ele não é o plano que ele tem para a sua vida. Ele fecha a porta, por exemplo, relacional. Ah, Senhor, eu queria tanto namorar aquela pessoa, casar com aquela pessoa. Ele fala, não. Vai chorar. Vai chorar. E pode chorar, chora em casa com chocolate, assistindo um filme mais gostoso, mas vai chorar porque a porta não vai abrir. E isso aqui é muito importante, porque é difícil, que eu vou dizer aqui, porque são espinhos que textos como esse nos levantam. Há portas que são fechadas, que fugiram ao seu controle, a porta fechou mesmo. Chegou um divórcio, a porta fechou. Tem a responsabilidade do casal? Tem responsabilidade humana? Tem. Às vezes essa porta fechou definitivamente. E às vezes ela fechou momentaneamente. Deus vai tratar com um, ou com o outro, ou com ambas as partes, e vai abrir a porta. Mas ele fecha portas. Ele fecha a porta de noivados. Ele fecha a porta de casamentos que já estavam consolidados. E você começa a descobrir um Deus que faz o que quer sem nos explicar. Ah, mas se Deus fechou a porta, então ele é culpado? Não, aí é um mistério. Ele exerce a sua soberania e responsabiliza a gente pelas coisas que acontecem. E nós não conseguimos ligar isso. Nós não conseguimos. Deus fala, você é responsável pelas escolhas que você faz. Mas você não pode frustrar os meus planos. Nenhum dos meus planos para a sua vida vai cair por terra. Deus fecha as portas da saúde e da idade. É nessa área aqui de saúde e idade que muitas pessoas se complicam. Deixa eu dizer para você que Jesus fecha portas na nossa saúde em momentos diferentes. Ele fecha a porta e fala assim, essa porta fechou para você. Salvo por uma intervenção miraculosa, se ele quiser, a porta fechou. Por exemplo, a porta da gravidez. Há um momento na vida, no ciclo normal de uma mulher, que a porta fecha. Você lê nas histórias bíblicas, você vê Abraão orando por Sara, você vê Isaac orando por sua esposa, você está vendo isso acontecer. E o texto fala, e o Senhor ouviu a oração e abriu o ventre. Quem tinha fechado o ventre? Quando você vê a história de Ana, a mãe de Samuel, ela está orando, e o Samuel ora e fala que Deus atende, e o Senhor atende a oração, e ela vai engravidar. Deus fecha as portas de uma gravidez? Ele fecha. E por que ele faz isso? Eu não sei. Não sei. Os crentes precisam lidar com essas questões. Eu fiz algumas anotações aqui, olha. A nossa saúde, ela vai se deteriorar e à medida que os anos avançam, nós precisamos nos adaptar. As portas da saúde vão fechar. E Deus fecha, é um padrão, ele vai fechando. Ah, mas eu sou responsável? Você também é responsável. Mas ele vai fechando. Existem coisas, por exemplo, muitas pessoas não querem aceitar as portas da saúde se fechando. Você cortar o cabelo como jovem, você colocar uma roupa como jovem, você falar como jovem, não faz com que as portas se abram. Tem gente que acha que não, se eu me vestir como jovem, falar como jovem, tá tudo certo, eu vou ser sempre jovem. Não vai ser não. Houve uma fase na sua vida que você podia pular, não podia? Hoje algumas pessoas falam, não posso pular mais. Eu podia correr? Não pode correr mais. Ah, mas eu queria tanto correr. Essa porta fechou.
É possível entender isso? Dá para o crente olhar e falar, Senhor, essa porta da minha vida fechou. Minhas férias, Deus está me preparando com ilustrações para a mensagem. Nós saímos em família e logo no primeiro dia de férias, a família se reuniu e falaram, vamos jogar vôlei? Eu falei, vamos jogar vôlei. Ele montou a rede, como? O Maurício avisou, a voz de Deus ali ao lado, mas sem comentários, deixa ele. Vamos jogar vôlei. E aí montou a rede e estava lá. E eu falei, estou de férias, sempre jogamos vôlei. E uma voz na minha cabeça dizia assim, você não é o pastor Marcos. Aqui você é o Giba da seleção. É outro nível, outro nível. E a voz da consciência ali atrás falando assim, vai na manha, vai devagar, faz tempo que você não joga, cuidado para não distender, cuidado para não sei o quê. Eu e ele, tudo certo. E nós fomos jogar, a pessoa jogou a bola. Irmãos, na minha cabeça, o processo inteiro, eu estava explicando para a Isa esses dias, o processo de como no vôlei a bola vai, o tempo de pular, tudo certo na minha cabeça. E a bola veio, e eu fui buscar a bola, eu era o levantador, eu fui buscar a bola. Na minha cabeça eu era quem? Quem eu era? O Giba. E eu fui buscar a bola. A única coisa de Giba que apareceu foi o som, fez pá! Não ri nada, Dona Valgueira está rindo, né? Não tem problema. Irmãos, até agora, o Senhor falando, eu fechei a porta, eu fechei. Joelho ralado. No outro dia, o corpo doía tanto. Eu descobri músculos que eu nem sabia que existia. Eu vou explicar uma coisa. O dedo anelar do pé, só para você saber, não tem anel, né? Mas o dedo anelar do pé, o lado do mindinho, entre os dois começou um músculo a doer. Eu falei, que músculo é esse? Esse músculo não existe, gente, na anatomia. Resultado do quê? De uma tarde, de algumas horas ali, ou uma hora talvez, de vôlei em família. Mas ele ficou também dolorido, só eu não. O que é que Deus ensina numa lição dessa? A porta de alguns esportes se fechou ou não? Vocês acham que não? Não, mas sabe o que é, pastor? É que se você fosse um jogador profissional vai jogar a vida toda. Mentira! O jogador profissional ele joga menos ainda. Que quando ele faz 40 anos, ele já se aposenta, no caso do vôlei, porque ele está todo lesionado. O braço girou tantas vezes para cortar, a perna pulou tantas vezes, o joelho está tudo estourado. Ele também não joga. A porta fechou. Alguns de vocês, imagina aqui, talvez a maioria, quando criança, pulava a corda. Vai lá, pega uma corda na sua casa, vai lá pular. Depois você me conta. Filma e manda para o pastor. A porta fechou. Ela fechou, irmãos. Põe na cabeça, na saúde e na idade, Jesus vai fechando portas, faz parte da vida, e o crente precisa se adaptar a elas. Você antes podia comer o que quisesse, não era assim? Come o que quiser, a hora que quisesse, não é? Hoje chega um horário e fala, não posso comer, porque durante a noite, a digestão não sei o quê. Pastor, eu não posso tomar café, porque eu não... Que? Quando você era jovem, tomava café, Coca-Cola, pode fazer o que você quiser, dormia. Você consegue entender essas lições? Há portas que estão fechadas e você precisa se adaptar, não adianta ficar empurrando. Não, eu vou fazer isso. Olha só, você podia viajar para onde você queria. Você podia ir no horário que você queria, agora não pode mais. Às vezes você viaja, posso ir para qualquer lugar? Não pode, tem lugar lá que não vai ter acessibilidade para você. Posso viajar a qualquer horário? Não posso, porque você não enxerga mais de noite. Está fechada essa porta? Adianta você pegar o carro e sair? Deus está mostrando para você, eu estou fechando portas. E o crente vai ficar brigando? Pode empurrar. Vamos fazer a corrente da visão. Vamos reunir na igreja, vamos orar. Vai mudar? Não vai mudar. Eu não quero. Tem igrejas que fazem o culto. Eu fiquei triste uma época que teve no Pacaembu, uma igreja, entre aspas, que não era igreja, reuniu milhares de pessoas e na hora da oração o pastor mandou as pessoas que tinham muletas jogar as muletas. Não sei quantos vão lembrar disso, era no Morumbi. Jogar as muletas e jogar os óculos. Você sabe o que aconteceu quando acabou o culto no Morumbi? A pessoa falou, o pastor foi uma benção, agora quero saber como eu vou embora, eu não estou andando e não estou vendo. Jogava lá de cima da arquibancada. Isso é bobagem.
A porta da sua visão, ela não vai melhorar, ela vai fechando, da audição, do físico. Você não vai ter mais isso. Em textos como esse, são lições, princípios que trazem para a sua vida, para que você olhe e se adeque. Você podia ficar sem dormir, sem comer, podia pegar chuva, não é? Andar no frio. Agora, qualquer coisa acontece com você. Irmãos, eu poderia citar muitas coisas em relação a isso. Eu vou ter que continuar da semana que vem a partir desse ponto. O próximo assunto é mais delicado, eu vou falar sobre isso a semana que vem. Quero falar sobre algo que muitos crentes temem falar, e porque temem falar, muitos sofrem na vida. Então, eu vou só adiantar, você vem a semana que vem se você quiser. Deus fecha portas na área da vida sexual. Não quero ouvir sobre isso. Não vem a semana que vem, não assiste o culto. É isso, um trecho é isso que eu vou falar. Fecha as portas também nessa área. Aí a pessoa fala, não, mas eu vou tomar um remédio. Pode, faz o que você quiser, sua liberdade. Mas Deus fecha portas, inclusive nesse aspecto. E se você não se adequar, não se adaptar, você vai cair na loucura do mundo. Vai ver uma vida infeliz, porque você não sabe o ciclo da vida em que você está. Olhe para as portas que estão fechadas e fale, Senhor, obrigado. Essas portas eu já passei, elas não vão voltar mais. Quais são as portas que eu tenho agora? E vai passando por elas. Essa é a sabedoria do cristão. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, não é fácil lidar com questões da Tua Palavra. Nós precisamos de mais maturidade. Maturidade para saber que o Senhor fecha portas e abre portas. O nosso papel não é abrir ou fechar, é só atravessar pelas que o Senhor abre. Mas nós muitas vezes somos rebeldes e nós empurramos, nós forçamos, porque nós queremos as portas que nós achamos melhor. O Senhor sabe da nossa limitação, limitação não é desculpa para a desobediência. O Senhor busca fidelidade, o Senhor busca utilidade. Aonde estamos, com a capacidade que temos, com a força que temos, nós queremos ser úteis. E sendo úteis ao Senhor, nós vamos cumprir o nosso papel aqui. Nos abençoa, Deus, para que a igreja amadureça. Talvez há pessoas aqui rebeldes. Rebeldes que não aceitam a idade, não aceitam as dificuldades da saúde, não aceitam as limitações que o Senhor colocou, como colocou em Moisés, como colocou em outros servos, em Paulo e tantos outros. Não adianta reclamar, nós precisamos te louvar a despeito das dificuldades. Bendito seja o Senhor pela saúde e pela falta dela. Bendito seja o Senhor pela paz e pelo conflito. Nosso papel aqui, nós não estamos aqui, o Senhor não nos colocou aqui para sermos felizes. Se enquanto te servirmos a felicidade vier, que assim seja para a sua honra e glória. A felicidade nos aguarda num outro estágio. Hoje, nós somos soldados, nós não estamos de férias. Nós estamos aqui para militar, testemunhar, avançar em obediência. Tira do nosso lábio a murmuração e traga ao nosso coração a gratidão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.